refletindo aqui, né? Tenho estudado cada vez mais, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe muito não, né? E mais a gente vai aprendendo a ficar quieto, né? A natureza é sábia, né? 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. E eu tenho na minha rotina, né? O hábito de estudar, de ler, na verdade, ler assuntos que me interessam, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pela medicina, apaixonado pela vida que eu tenho. Minha vida é meu argumento, né? Já ouvi isso algumas vezes do meu pai, e é isso, minha vida é pautada no esporte, fui educado, tenho irmãos, quer dizer, minha educação toda é pautada nisso, né? Tem os aspectos favoráveis, interessantes, outros às vezes que a gente, né, sempre vai se exigindo, né, cada vez mais. E uma área que é de extremo interesse é a abordagem nutricional, né? É um desafio. Primeiro, aplicar o conhecimento, né? Ter o conhecimento é o primeiro desafio. Depois, aplicar o conhecimento, contextualizar, né? Então, é sempre interessante, né? O surgimento de novos suplementos, novas substâncias com potencial, né? Seja terapêutico, seja na melhora do desempenho, né? Ergogênico, né? E aí eu vou entrar nessa toada começando, né, a abordar esse assunto, né? Na estrada a gente tem aí quase 1000 quilômetros para conversar, é bem interessante, né? Sem pressa alguma, direção, assim como na saúde, direção é mais importante que a velocidade, né? Então é essa história do CBD, dos canabinoides, né, derivados, né? Então existem cada vez mais dados na literatura científica, né, sobre os critérios de aplicabilidade, as indicações clínicas, potenciais benefícios, né? Então, a gente fala do CBD, canabidiol, um dos componentes, né, canabinoides, né? A gente pode falar de CBN, canabinol, que tem repercussão favorável no sono. A gente pode falar do CBG, canabigerol, né, que tem uma ação anti-inflamatória, né, vamos colocar dessa maneira, né, modula principalmente nível de articulação, então teria repercussões favoráveis em relação àqueles pacientes com dores crônicas articulares, né, até no contexto atlético. No contexto atlético a gente precisa tomar um certo cuidado, né, por causa do risco de doping, né, o risco de doping, a Agência Mundial de Doping, né, sempre na transição aí de setembro a outubro, lança a lista do que será proibido no ano seguinte, né. Então, ano passado, né, manteve-se a liberação do CBD não é antidoping, né? Não é doping, né? Não é agente dopante, né? Então não cairia no exame antidoping, né? O THC sim, THC é proibido intracompetição em algumas modalidades, principalmente, né? Mas intracompetição é proibido. Aí a gente vai na literatura, existem alguns dados, né, evidenciando que o usuário crônico, quer dizer, aquele indivíduo que usa fora de competição, se porventura em vigência da competição, em vigência da prática desportiva, alguns compostos, né, que estão no organismo de formas inativas, né, por exemplo, delta 7, THC é uma coisa bem específica e técnica, né, mas ele se torna ativo. Então, muitas vezes, mesmo não utilizando durante a competição, poderia culminar com doping positivo pelos níveis de THC, mas não porque ele fez o uso no período intracompetição, e sim porque o que estava inativado teve essa repercussão ativa. Isso eu acho que é um assunto que a própria Agência Mundial Antidoping não está nem engatinhando, né? Os papagaios de plantão que ficam dando eco aí, sem ter o tic-tac ativo, então vão reverberando, né, esse extremo equívoco, né? Quer dizer, a tendência é você libera os canabinoides ou não, quer dizer, como é que você vai isolar o CBD, né? Cai na linha dos suplementos nutricionais, né? O risco de contaminantes. Enquanto a gente tem países como Inglaterra, como Austrália e outros, né, onde eles incentivam, né, a aplicabilidade da ciência sob a ótica da nutrição esportiva, né, e eles são responsabilizados pela viabilização de produtos sem contaminantes, né? Outros países como o nosso, infelizmente, né, eu falo infelizmente, porque os nossos atletas, teoricamente, eles não são incentivados a utilizarem suplementos, né? Exatamente pelo risco de doping. Se eles utilizarem, o problema é deles. Eu acho que, lógico, o atleta é responsável por tudo que é encontrado no organismo dele, né? Mas eu acho que também a gente não pode, né, ficar exposto aí a esse lado deletério, vou falar entre aspas, da brasilidade, né, da malandragem, né? Se você lança no mercado um produto, nada mais coerente do que ter o produto que você está lançando, né? E muitas vezes corre esses equívocos, né, que tangenciam irresponsabilidade. Quer dizer, o indivíduo vai fazer uso de um suplemento, de um produto que teoricamente tem outro ali, contaminante.
né? E tem repercussões que muitas vezes estragam a vida, a carreira, né? A carreira profissional, atlética, né? A profissão desse atleta, né? Porque ele fez uso de uma substância. Então acho que o Brasil nesse sentido precisa dar um ajuste, precisa otimizar, as pessoas precisam dar a cara a tapa, tá? Eu faço questão de sempre fazer algumas ponderações, aonde eu tenho acesso, aonde eu tenho interação, nível de confederação, comitê, nos congressos, né? São os ambientes mais propícios para a gente discutir o lado técnico, né, da ciência, né? Mas quando a gente vai buscar canabinoides tem esse detalhe também, né? Quer dizer, vai passar por isso. Como é que você sabe que vai ter o CBD? Seja independente da via de administração, né? Então se é creme, pomada, gel, se é gota, né? É CBD. E o CBD a gente sabe que tem o full spectrum e o broad spectrum, né? O full spectrum ele tem grande parte dos componentes, incluindo o THC, né? Numa taxa aí que vai até 0,3%. Mas o broad spectrum teoricamente é THC free, né? Que é mais utilizado em crianças, que, como eu estava falando, a aplicabilidade, uma coisa é atlética, outra coisa é no contexto clínico, né? Você otimiza o controle das crises convulsivas de crianças com epilepsias, né? Doenças epilépticas, né? Você modula o humor, você otimiza os padrões de sono. Existem muitas repercussões clínicas favoráveis, mas fazendo o levantamento na literatura científica, tem repercussões desfavoráveis. Repercussões desfavoráveis, muitas vezes com desfechos fatais. Os cardiopatas. Você terá o indivíduo, existem relatos na literatura científica, artigo publicado, né? Jovens sem doença cardíaca alguma prévia, tendo infarto, em vigência do uso de canabinoide. Especificamente aí, canabinoide, eu vou acrescentar o THC nesse caso, desse artigo, né, específico. Os canabinoides alteram fatores de coagulação. Prestar atenção então nos cardiopatas, né, os indivíduos que apresentam algumas repercussões, ou seja, entra numa linha que é como se fosse a nutracêutica, né? Eu gosto muito do Mike Davis, né, um pesquisador que ele fala muito da nutracêutica. Eu tive acesso a ele na Carolina do Sul, na Colômbia, né? Estuda bastante polifenóis, né, quercetina, enfim. E é o potencial do nutriente ter repercussões terapêuticas. Lembrando que o alimento é o veículo do nutriente. Então a gente já começa a associar a alimentação, ou seja, o alimento sendo o veículo do nutriente, e esse nutriente com potencial terapêutico, nutracêutico. Esse é o conceito, né? Atualmente, em relação ao boom de obesidade, alguns países, e vou enfatizar os Estados Unidos, né, partindo-se do pressuposto que saúde, de acesso, de responsabilidade governamental, e que faz parte do acesso a você dar o suporte terapêutico necessário à população, daqui a pouco eles estão começando a discutir o potencial não de acesso à medicação, mas de acesso ao alimento com potencial terapêutico, ao nutracêutico, né? Ou seja, a gente, né, e a gente eu coloco nos países em desenvolvimento, a gente sempre tem um delay, né? Quer dizer, eu tive acesso, eu morei no exterior um tempo, né? E quando eu morava lá me chamava a atenção, por exemplo, os alimentos processados serem muito baratos, muito acessíveis. Enquanto aqui no Brasil estava sendo lançado, você pega essas grandes redes, lanchonete, McDonald's. Então lá você pagava R$1,99 um cheeseburger, né, $1,99, aqui era coisa de R$30. Por quê? Porque estava sendo lançado. Lá estava começando os processados a caírem o custo e os integrais, os whole foods, mais caros. Hoje a gente sabe dos efeitos deletérios dos ultraprocessados, e a gente sabe dos efeitos muito favoráveis, até terapêuticos, de alguns alimentos integrais. Então eu posso perpetuar a minha saúde me estragando menos, evitando a ingestão dos ultraprocessados, ou eu posso, dentro da minha rotina, mesmo em vigência da ingestão dos ultraprocessados, por aspecto mais financeiro, aspecto de acesso, né, eu terei o benefício se eu também colocar esses integrais, os whole foods. Então isso é uma coisa bem interessante. Mas assim como os alimentos, os canabinoides também estão chegando nesse cenário. E não tem como não falar da medicação quando a gente fala de canabinoide, quando a gente fala de suplementos, quando a gente fala dos nutracêuticos, né? Porque na maioria dos casos existem algumas medicações, quer dizer, eu tenho 22 anos de formado, eu fiz o meu doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, defendi a tese em 2011,
era com pacientes portadores de síndrome metabólica. Ou seja, o paciente portador de síndrome metabólica é o paciente atual, é a espécie humana atual. É um indivíduo que ele é acometido pelo excesso de peso, ele tem alterações em alguns indicadores do colesterol, as frações, né? Ele tem alteração do valor da pressão arterial dele e ele tem alteração da glicemia, ou do controle da glicemia, né? Então, o síndrome metabólica, na verdade, é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, no caso específico. Você teria, né, vários critérios, né? Porque como você envolve hipertensão, você envolve a cardiologia, então a American Heart acha que tem ali um pouco de propriedade técnica para falar a respeito. Já frequentei bastante os congressos da cardiologia. A endócrino, como você tem excesso de peso, dislipidemia, também tem o que acrescentar tecnicamente ao assunto. Frequentei bastante esses eventos também, né? E o pessoal do diabetes, né? Então, na verdade, você tem alguns conjuntos dessas alterações que hoje caracteriza, né, o homem. Eu não sei se o termo apropriado é moderno, né? Eu gosto de falar dentro do raciocínio biológico da evolução da nossa espécie. Eu acho que a gente está na transição do Homo erectus para o Homo obesos, né? Vai ser natural a composição corporal ser caracterizada, né, por um peso exacerbado, né? Só que não necessariamente esse peso vai evidenciar a patogenicidade. Existem indivíduos teoricamente menos pesados com níveis de estresse metabólico, alterações pró-inflamatórias, pró-oxidativas, né, favorecendo a morte cardíaca, né? Existem indivíduos com peso menor, com maior risco de evento cardiovascular do que aqueles indivíduos com peso maior, mas às vezes ele é fisicamente ativo, né? Ele tem uma massa muscular protetora, que isso é um outro detalhe interessante, né? Enquanto todo mundo está vendo gordura como doença, a gente tem que ver músculo como saúde, né? E fazendo já esse paralelo, eu vou falar dessas medicações. Para o indivíduo portador de síndrome metabólica, muitas vezes, se ele tem alteração pressórica, ele faz uso de um beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, você controla essa variável pressão, mas tem repercussão deletéria na resistência insulínica. Então você controla uma variável, mas agrava a outra, né? Se você faz uso de repente de uma estatina, uma medicação que melhora os indicadores do perfil lipídico, você teoricamente otimiza esses níveis, mas no contexto clínico a repercussão muitas vezes é mais deletéria do que saudável. Tem repercussões inclusive deletérias em relação ao nível de massa muscular, né? Então é sempre um quebra-cabeça. Então, quando a gente vai aplicar, né, o nosso raciocínio, os canabinoides não fugiriam disso. Você entendeu? É sempre, tá bom, essa medicação é boa para quem, em que momento, qual o intuito, né? Quer dizer, aquele organismo ele está adaptado àquela situação, aquilo lá é uma reação daquele organismo àquele ambiente, àquela situação que ele se encontra, né? Eu falo sempre, uma coisa é você ser hipertenso, outra coisa é você estar hipertenso. O cara não dorme direito, tem um estresse em casa, um estresse no trabalho, é uma demanda, enfim, não está sendo fisicamente ativo, né? O que mais tem são justificativas para não ser fisicamente ativo. Você entendeu? Quer dizer, não é que ele é hipertenso, mas naquele momento, naquela fase que ele está vivendo, ele é. Então cabe a nós, profissionais da saúde, né, principalmente no raciocínio, quer dizer, na medicina preventiva, né? Eu tenho o título de especialista em medicina preventiva. Medicina preventiva não é uma especialidade, uma moda, né? Assim como a medicina esportiva, não é uma moda. Eu tenho especialista, um EIQE, né? Sugeriria, inclusive, né? Se você estiver passando por algum colega médico, busque qualquer no site do conselho, né? Eu sou vinculado ao Conselho Regional do Estado de São Paulo, no CREMESP, e o Conselho Regional aqui do DF, de Brasília, né? E eu tenho as minhas especialidades devidamente registradas. Infelizmente, a gente não pode ter mais de 3 especialidades. Fiz minha residência dentro da medicina preventiva, fiz a residência no programa seguindo dentro da medicina preventiva a medicina esportiva. Eu fiz meu mestrado, doutorado em nutrição humana aplicada e tem essa parte, nível de pós-doutorado, né, de metabolismo, dessa parte endócrina, mas enfim, né, só para a gente dar essa ponderada. Então, muitas vezes, o nosso paciente, quando ele faz uso de uma medicação, ele tem o benefício dessa medicação, desta variável, né? Então, vamos modular, de repente, a composição corporal. Atualmente, existem medicações com uma abordagem distinta, mas até então eram derivados anfetamínicos, que inibiam o apetite. Inibiu o apetite, subia, como consequência, derivados anfetamínicos, atuavam no sistema, né, autônomo, subia a frequência cardíaca e a pressão arterial. E o próprio consenso, né,
dentro da cardiologia, da obesidade, associação, eles colocavam, muitas vezes, vale a pena esse risco do cardiovascular um pouquinho aumentado, mas quando ele começar a perder peso, ele vai deixar de ter esse tônus simpático predominante, entendeu? Então é temporária a medicação, né? Agora você pega esses análogos do GLP-1, né, que não precisa nem de receita para ter acesso, quer dizer, eu não vou nem falar dos derivados anfetamínicos, que agora tem outra indicação, né, transtorno de déficit de atenção, quer dizer, hoje na verdade todo mundo tem déficit de atenção, né, porque o número de atividades que a gente faz de maneira concomitante, eu estou aqui conversando com vocês, tenho esse privilégio de ter a companhia de vocês aqui e estou dirigindo, né, e tem um som aqui no fundo acontecendo, e já estou em stand-by de outros compromissos, de olho, quer dizer, não é que a gente tem um déficit de atenção, as demandas são cada vez maiores, multifatoriais e em todas as faixas etárias, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado, que a tendência é o diferente, a gente apontar o dedo e falar que é errado, o diferente é diferente, né? Eu tinha acesso às bibliotecas do meu pai me levava no ambiente que ele trabalhava, né? Eu lembro que, eu no primeiro colegial, oitava série, eu queria ler o Guyton, Tratado de Fisiologia, e existia um negócio que eu falava, o que é peritônio? O que é débito cardíaco hoje? Por quê? Porque a informação no devido timing apropriado que eu consiga assimilar e contextualizar na minha prática. Agora hoje a internet está aí, entendeu? Então hoje as crianças têm acesso a um iPad, a um telefone, alguma coisa. O que não pode é o abuso, né? É o abuso. Você pode ter um limite ali de, a gente durante a nossa adolescência, a gente tem um período de aula e tinha intervalo entre as aulas, né? E é lógico que existe um porquê, né? Não vou falar do horário que começava a aula, né? Porque teoricamente 7 horas da manhã você não está apto para receber algumas informações na primeira aula, e alguém falou que tinha que entrar às 7 da manhã. Por quê? Porque provavelmente dentro da sociedade às 8 horas começa a jornada de trabalho e os pais têm que levar os filhos antes. Mas enfim, isso aí é assunto para vinhos, né? Mas o que vale a pena a gente trazer para a nossa realidade, a aplicabilidade dessas cada vez mais evidentes possibilidades terapêuticas não medicamentosas, e as próprias medicamentosas de acesso livre. Então, quando eu estava falando dos análogos de GLP-1, que você consegue modular a composição corporal, está associado a emagrecimento. Existe a responsabilidade de quem prescreve, quando essa medicação é prescrita, de você entender, pensamentos suicidas, a coisa de 5 anos atrás, mais, né, 10 anos atrás, rimonabant, entendeu? Que inclusive atuava em receptor endocannabinoide a nível central, mas pelos eventos adversos relacionados ao aspecto comportamental do suicídio, tiraram do mercado. Era uma compra, nome comercial. Então a tendência agora é isso, o IGOV, né? Enfim, e aí existem de repente pressões que são de repente extras, né? Que não é da classe que cuida da saúde da população. Às vezes o próprio paciente ele tem interesse, não, eu vou usar isso aqui. Posso fazer uso disso aqui, só um período, só para, quer dizer, como se fosse, né? É risco existente. E a composição corporal, né? Eu acho que essa composição corporal, a repercussão desses WIGOV na composição corporal, eu vou falar tangenciando a ironia, né? Existe a bunda do WIGOV agora, né? Totalmente flácida. A pessoa perde gordura, mas junto vai massa muscular, vai tudo, quer dizer, o corpo se consome. Você entendeu? Eu não vou nem falar de integridade do trato digestório, né? Porque, dentro do processo de gliconeogênese, né? Que é o que acaba precisando, vai acontecer, né? O indivíduo ele diminui a ingestão, tem alterações em relação ao tempo de esvaziamento do trato digestório, né? Enfim. Mas vale a pena essas ponderações, né? Essas reflexões. E o CBD não vai fugir disso. Entendeu? Então tá tendo um boom, agora parece que você consegue andar com a própria planta, né? Para vocês terem uma ideia, cada componente que a gente está falando, do CBD, do CBN, do CBG, do próprio THC, existe uma temperatura ideal, né? Então, quer dizer, não é uma pessoa... É complicado isso, porque tem esse lado social, esse background social, entendeu? Quer dizer, não é que o cara vai fumar um baseado, vai bolar um baseadão, entendeu? Quer dizer, eu tenho 47 anos de idade, eu já vivenciei, quando eu era moleque, quem fumava maconha, existia o bom e o ruim. De repente, o prensado e o solto, e de repente o prensado, quer dizer, foi passando, aí de repente começou a ter haxixe, mas qual que é, colombiano ou não colombiano, de repente começou a ter skunk, que hoje a gente sabe,
A gente sabe que tem sativa, índica, híbrido, a indicação clínica, possíveis efeitos colaterais, né? Hoje progrediu, entendeu? Então quando eu falo que tem as temperaturas ideais para cada componente, não é pro maconheiro que vai fumar um baseado e fala, pô, agora eu tô fumando. Não, pelo amor de Deus, não, tô elevando o nível, né? Pra gente conversar de maneira realmente como tem que ser abordado esse assunto, sem preconceito qualquer. Hoje existem as abordagens dos psicodélicos, né? A psilocibina, por exemplo, do cogumelo, alucinógeno, né? Da ayahuasca, né? Enfim, e existem indicações. Você pega os extremos, aqueles pensamentos suicidas, as pessoas com tendência suicida, as repercussões favoráveis, a modificação, né, do mindset desses pacientes realmente é algo ímpar, e é algo que a alopatia não permite, né? Então cada vez mais, como eu falei no início, estamos sempre no modo aprendizado, sempre buscando novas informações, metabolizando, contextualizando essas informações para tentar aplicar de maneira mais assertiva para o nosso paciente, né? Quer dizer, eu costumo falar, uma coisa é você cuidar da sua saúde, outra coisa é você terceirizar para alguém cuidar da sua saúde, né? E eu acho que o norte não é por aí, entendeu? Então cada vez mais as informações estão aí, estão acessíveis. Cabe a nós, profissionais da saúde, a gente que gosta de estudar, que exerce essa função acadêmica, exerce essa função até certo ponto de tutor, né? Cabe a nós exatamente isso, né? A gente orientar para que a população consiga hierarquizar essas informações, né? Para que de repente um post aleatório não tenha o mesmo peso, né, de um artigo científico, de uma meta-análise, né? E que não tenha viés qualquer comercial, ou tampouco esses hype, né? Essas ondinhas disso e daquilo, né? Bora que a estrada é longa. Aí.